Maravilha, Ailton Neto. Obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre essa economia circular do plástico? Vamos sim. Como é que tá? A apresentação está ok já? Para a gente começar a falar? Vamos lá, vou acelerar um pouquinho, porque essa apresentação era para um pouco mais longa. Pessoal, boa noite. Vamos lá. Pode passar um pouquinho, adiantar um pouco, nos 3 slides aí, para a gente ir para a temática principal, por gentileza? Pronto. Pode passando. Beleza, já. Beleza, isso aí. Vamos analisar o seguinte, vamos falar do material plástico, né? Hoje muita gente enxerga o material plástico como vilão. E a verdade é, por que a gente acaba enxergando o plástico como vilão, né? No dia a dia? Porque a maioria das reportagens, das matérias, elas são muito negativas, né? E naturalmente a gente tem essa cultura de descarte inadequado, né, de resíduos. Isso faz com que o plástico assuma um papel de vilão frente à sociedade. Então, provavelmente, hoje, você tomou água no copo descartável, você descartou, né? Apesar desse nome descartável, isso está mudando, tá, pessoal? Essa questão da ideia de um material ser completamente descartável, que dá uma ideia de que eu vou só utilizar e nunca mais vou ver ele na minha vida, isso está mudando e isso tem a ver justamente com a nova economia, que é a economia circular. Então, o mundo está com uma nova visão aí sobre justamente esses materiais. Então, ele assumiu justamente, próximo slide, por gentileza, assumiu esse papel de vilão por conta disso. Eu trouxe para vocês algumas reportagens, por exemplo, a ONU quer que seja feita uma redução significativa do plástico até 2030, tá? Para vocês terem uma ideia, já existe um plano em execução na Europa para reduzir em pelo menos 50%, né, até 2030, tanto a produção, né, quanto o descarte desses materiais plásticos. O que vai acontecer, né, daqui para frente? A tendência é justamente todos os materiais plásticos que vocês aí estão utilizando, né, e que passam pela mão de vocês, ele não vai ser tratado como um material que vai para um aterro sanitário, né? Ele vai ter que voltar para a empresa de origem. E esse é o papel da nova economia, que é chamada economia circular. Ela faz um círculo. O material tem, né, ele tem um ciclo de vida e volta para a origem dele, que é a empresa que fabricou, né, então ela assume uma determinada responsabilidade. Eu vou falar mais lá na frente para vocês entenderem de onde surgiu isso e a necessidade. Vamos lá. Vamos para o próximo. Vou passar aqui o próximo slide para explicar direitinho para vocês entenderem. Olha só. Outro ponto negativo. A ONU diz que o plástico causa danos de 13 bilhões de dólares aos oceanos. Eu não lembro agora a reportagem se foi anual ou se foi um valor mensal, que acredito que tenha sido anual, mas só para vocês terem uma ideia, anualmente, a gente despeja nos oceanos algo em torno de, eu estou falando primeiro do ponto negativo, que a gente despeja em torno de 11 milhões de toneladas de lixo plástico, né, nos oceanos. A previsão para até 2040 não é nada positiva. Existe uma estimativa que desde 2015, isso é estimado, né, que de 2015 até 2040, a gente atinja algo em torno de 600 milhões de toneladas nesse período total, né? E de hoje até 2040, há uma estimativa que triplique esse valor. De 11 milhões, né, a gente tenha 3 vezes mais. Então, existe esse impacto negativo, né, do material plástico, que ainda está sendo visto dessa forma negativa. Tá? Então, tem um dano financeiro, né? A gente tem um custo com isso, né, além do custo ambiental, naturalmente. Vamos lá, vamos para o próximo. Então, pessoal, durante muitos anos, essa questão que eu falei para vocês, o plástico ele foi tratado como um material descartável, simplesmente com uma fonte infinita, que eu posso simplesmente produzir, tirar do petróleo, né, produzir o material plástico e descartar como se não houvesse amanhã, né? E isso vem acontecendo ao longo de muitos e muitos anos. Vamos lá, vamos para o próximo. Essa imagem é uma imagem muito forte, mas não é uma baleia de verdade. Isso aí foi o Greenpeace, que para chamar a atenção da necessidade dos materiais plásticos, né, da questão da poluição, eles montaram essa estrutura de uma baleia com seu interior cheio, né, de resíduos plásticos. Lamentavelmente, isso acontece no dia a dia, né? Muitos animais marinhos acabam assumindo, né, não digerindo, mas se alimentando, achando que é um alimento, nem digo alimentando, mas ele acaba comendo, né, ingerindo, termo correto, esse resíduo plástico, e isso acaba matando, né, a vida marinha, enfim, aves, todo mundo que depende desse meio, desse ecossistema. Então, isso é lamentável e isso vem ocorrendo. Então, isso aqui serve para a gente também fazer uma reflexão toda vez que a gente faz um consumo. E, além do consumo, o descarte adequado. Eu acho engraçado porque o lixo, ele é isso, né? A gente some da vista. Ele vai para algum lugar, não quero saber onde ele está, o que vai acontecer depois.
É claro que existem políticas públicas, né, exatamente de resíduos sólidos, para que eu tenha locais para fazer a recepção desse material, né, que são os aterros sanitários, e, enfim. Mas os materiais plásticos têm uma grande vantagem. Eles são completamente, né, os chamados termoplásticos, que a maioria da gama de materiais que nós utilizamos são recicláveis. Então, eles podem naturalmente voltar para a sua origem e ser reaproveitado, além de gerar uma grande economia de matéria-prima que impacta positivamente na indústria, para vocês terem uma ideia. Vamos lá. O pessoal está descobrindo, pessoal, que lixo é dinheiro. Uma garrafa ou algum resíduo plástico no lixo está jogando dinheiro. A indústria percebeu isso e a gente também precisa perceber isso. Tá? Vamos lá. Então, vamos explicar um pouco por onde a gente começou, né? Só para vocês entenderem, vou fazer um resumo rapidinho, bem breve. Antigamente, não se utilizavam materiais plásticos. A gente tinha que adotar alguns recursos naturais para isso. Então, era o látex da seringueira, né? Era os materiais córneos, né, do chifre do boi, que fazia botão, né, cascos de tartaruga para fazer pente, para vocês terem uma ideia. E hoje em dia, a gente utiliza materiais industrializados e hoje nós temos até bactérias que já produzem bioplásticos. Praticamente a bactéria fica gravidinha do material plástico, né, pequenos grãos no seu interior. E esses grãos, como é o chamado polihidroxalcanoato, um tipo de material plástico bem interessante, a gente acaba utilizando ele para fins biodegradáveis. Então, ele tem uma origem bio, porque vem de um ser vivo também, e de uma origem biológica, e é biodegradável, né? Porque existem duas linhas. Nem sempre o que vem do verde, do bio, né, da vida, de fato ele é biodegradável, mas esse material específico ele é. Então, pessoal, nós passamos por vários momentos na história e nós continuamos com isso, com o desenvolvimento de novas tecnologias, desenvolvimento de novos materiais. A ciência, a engenharia procura cada vez mais baixar o custo e melhorar a eficiência dos materiais. Talvez vocês não tenham percebido, né? Mas a sacola plástica que vocês usaram no supermercado, ela tem uma tecnologia que ela é 4 vezes mais resistente do que outras tecnologias atrás, de outros tipos de material. A gente chama de materiais metalocênicos. Então, uma sacola plástica tem tanta tecnologia envolvida, né, que a gente passa despercebido. Então, a gente está evoluindo cada vez mais e estamos indo na escala nano e avançando cada vez mais. Ali está a professora Isaura, que trabalha com a parte de materiais, né, Isaura? E ela sabe muito bem da necessidade dessa parte aí e essa evolução que nós temos aqui. E, enfim, é uma necessidade global, né? O mundo está evoluindo para cada vez mais materiais, mais tecnologia e tudo mais. E os materiais plásticos estão devidamente inseridos nesse meio. Vamos lá, próximo. Pessoal, só para vocês entenderem, de onde surgiu essa ideia, a revolução do plástico? Vocês já ouviram falar no Tupperware? O famoso Tupperware, né? O pessoal fala, Tupperware. Minha mãe fica louca quando eu chamo com o Tupperware dela. Vou sair para um lugar, ela me cobra a primeira coisa. Cadê meu Tupperware? Né? Então, os Tupperwares, né, eles vêm de uma revolução, né, dos plásticos, e tem uma propaganda muito interessante nos Estados Unidos, norte-americana, que era o seguinte, era uma senhora, ela estava, enfim, devidamente caracterizada para a época, década de 50, e ela estava lá nos anos 40, 50, e estava fazendo almoço para o marido, e ela estava chateada porque ela tinha que lavar muitos pratos, porque isso era aquela cultura daquela época, né? E aí ela andava no cenário e já mudou tudo, ela pegando vários pratos e jogando direto no lixo. Isso era uma maravilha, ela simplesmente não tinha que lavar mais a louça. Isso, a pegada da propaganda naquela época, né? Então, a revolução dos plásticos veio para isso, para modernizar, para trazer benefícios na questão do dia a dia, justamente porque cada vez mais o tempo passa e a gente vai ficando cada vez mais sem tempo, né? Então, não sei se é por uma questão de organização, hoje não sei se é um pouco das tecnologias, mas isso é natural, né? As demandas vão chegando e a gente vai ficando sem tempo. Para aquela época, isso foi uma grande evolução. E aí a gente vai explicar alguns pontos positivos e impactos positivos que o material plástico tem hoje no dia a dia de vocês, principalmente na área hospitalar, que é uma coisa que a gente não dá nem atenção, mas olha que a gente está usando o quê? Hoje, máscara, né? Se não fossem os materiais plásticos durante essa pandemia, notavelmente, a gente ia ter passado por situações muito mais complicadas. Tudo bem, nós temos a máscara de tecidos, de pano, mas essas tecnologias aqui são muito eficientes na sua função de filtragem. Tá? Vamos lá. Pessoal, então, pode passar mais um, por gentileza. Então, quais são os principais benefícios que nós tivemos aí com os materiais plásticos? Primeiro,
a história do plástico é engraçada. A história do desenvolvimento dos materiais plásticos ela é curiosa. Ela começa com a bola de bilhar. Antigamente, o bilhar era um esporte muito procurado nos Estados Unidos, no mundo inteiro, era muito difundido. Cada esquina tinha um bilhar. Só que a bola de bilhar, ela, lamentavelmente, naquela época também, era feita com o quê? Com marfim. Marfim, para quem não sabe, é a presa dos elefantes. E para você tirar o marfim, você tem que matar um elefante, né? Inclusive, hoje, na África, existe o comércio ilegal de marfim, enfim, existem documentários que falam sobre isso. Então, como o marfim estava começando a ficar escasso, o pessoal usava marfim para tudo. Para teclado de piano, para cabo de colher, cabo de talher, para tudo, né? Era uma peça extremamente preciosa, um recurso extremamente precioso. E aí, as pessoas, né, com a difusão aí, né, do bilhar, precisavam de uma alternativa. Então, lançaram uma promoção assim, falando assim, olha, eu vou dar $10.000 para quem desenvolver uma tecnologia que substitua o marfim. Foi uma loucura. Todo mundo correu atrás, todo mundo queria desenvolver, e chegaram num material muito próximo, celuloide, que tinha uma propriedade muito parecida, né? Inclusive, tentaram até aplicar, porque tinha cânfora na sua composição, tentaram aplicar em dentaduras, mas a empresa faliu, porque tinha gosto de cânfora, a dentadura. Então, imaginem vocês, né, botar uma dentadura na boca com gosto de cânfora. Então, o cara empreendeu, achou que o material era bom, a ideia era boa, mas a execução foi péssima. Tá? Então, eles substituíram o marfim. Isso foi um grande ganho. Vamos para o próximo. O cinema foi revolucionado com a história do plástico. Para vocês terem uma ideia, alguns filmes antigamente eram feitos de uma substância que pegava fogo, era extremamente inflamável. E muitos cinemas na Europa, existe um filme que eu adoro, que é o Cinema Paradiso, que ilustra muito bem isso. É um filme italiano antigo. Ele fala sobre isso, né? A paixão pelo cinema e tudo mais, do personagem principal, que é o Toto. E nessa história, né, aparece exatamente essa transição. O cinema tinha pego fogo e o Alfredo, né, que era aquele projetista do cinema, pega um isqueiro e mostra para o personagem que era apaixonado, Toto, queimando o filme e mostra que o filme não queima, né? Tentando queimar o filme e ele não é inflamável. E, enfim, isso mostra a evolução, né, também que esses materiais tiveram e ajudaram também no caminho do cinema aí. Então, bem legal isso aí. Vamos para o próximo. Influenciou diretamente, né, as novas tecnologias na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, toda a guerra ela vem com uma série de novas tecnologias, né? A guerra espacial, né, que tinha lá os Estados Unidos e a União Soviética, trouxe para a gente, sem falar da marca, aquele macarrão instantâneo, né? Enfim, e outras tecnologias que vieram também, né? O advento do GPS com a guerra e tudo mais, e hoje todo mundo tem aí no seu celular um GPS, né, portátil. Então, materiais como Kevlar, novos materiais mais leves, tudo isso foi desenvolvido também durante o período da Segunda Guerra Mundial, tá? E o que mudou, lógico, naturalmente, a história também da humanidade devido, né, as novas tecnologias que foram empregadas no cotidiano, no dia a dia aí também. Vamos para o próximo. Olha que legal, a música pôde ser gravada. Talvez não seja do tempo de vocês, mas no meu tempo tinha vinil, né? Então, o vinil é nada mais, nada menos, né, do que um polímero, né, um material plástico ali, com os groovings, né, com ranhuras, que com uma agulha e um dispositivo que você possa amplificar o som, você conseguia reproduzir isso em qualquer lugar. Então, olha a evolução, isso é, lógico, naturalmente, bem antes do CD, né, que hoje em dia quase ninguém usa mais, como a tecnologia vem avançando também, né? Então, teve um bom posicionamento com relação à difusão também da indústria fonográfica, tá? Vamos lá para o próximo. Essa aqui é um dos pontos chaves do material plástico, dos materiais plásticos, das grandes vantagens. A revolução dos plásticos foi tão benéfica no quesito, né, hospitalar. Para vocês terem uma ideia, olha como era complicado. As seringas eram de vidro, as borrachas para transporte de substâncias necessárias, aí, um suporte para um sangue, né, para uma transfusão ou para um soro passar, eram feitas de borrachas, de látex. Só que o látex tem uma desvantagem. À medida que o pessoal autoclavava, ele vai ficando mais amarelado, vai ficando mais quebradiço. E o látex tem uma desvantagem que é muito mais difícil de você ter deixar ele estéril, né? Porque ele é poroso, algumas moléculas, né, alguns vírus, bactérias
podem estar ali entre as moléculas do látex e, naturalmente, você acaba não eliminando. Então, hoje, o PVC, né, o PVC é amplamente utilizado, um dos materiais que são amplamente utilizados, nessas mangueiras, nessas bolsas aí que são feitas. Então, você pode ir para um hospital com a tranquilidade que você não vai ser contaminado. As seringas são feitas de polipropileno, que é um material amplamente também utilizado, né? Então, é uma das vantagens. Trouxe segurança também para a gente no quesito saúde. Isso implica no quê? Melhoria da qualidade de vida. As pessoas vivem mais, as pessoas morrem menos por conta de contaminações ou infecções por ocasião de materiais contaminados, né? Então, isso ajuda, né? E ajudou, na verdade, a população como um todo, né? Vamos para o próximo. Então, pessoal, se o plástico é tão ruim, né? Por que a gente utiliza ele, né? A gente falou de vários aspectos negativos no começo, mas por que a gente utiliza? As roupas de vocês têm poliéster, né? Então você está andando com material plástico, o celular de vocês que estão aí, as câmeras, os suportes, aqui as garrafas que nós estamos utilizando, o microfone. Hoje não dá mais para viver sem esses materiais. Então o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar numa forma racional de se utilizar esses recursos, né? E utilizar da melhor maneira e evitar justamente que a gente prejudique o nosso principal meio, que é o meio ambiente, onde todos nós estamos inseridos. Vamos lá. O Brasil, pessoal, só para a gente entender um pouco, ele é o 4º maior produtor de lixo plástico no mundo. E qual é o nosso problema? A gente recicla pouco. A gente recicla muito pouco, tá? A Europa tem uma mentalidade completamente diferente. Eu tenho alguns amigos que hoje estão na Europa trabalhando, um é diretor de uma empresa que trabalha exatamente com reciclagem. E eles são um dos maiores da Europa, né? Foi comprado por uma empresa de Taiwan, não, de uma empresa, desculpa, eu não lembro agora da localidade, mas da Ásia, né? Para generalizar. E eles trabalham com isso, porque a mentalidade europeia é forte na questão da reciclagem. Não à toa, né? Esse conceito de economia circular está sendo amplamente empregado. E eu vou já explicar para vocês o que é economia circular. Vamos lá. Como é que a gente muda isso? Vamos lá, vamos para o próximo. Como é que a gente pode mudar essa situação? Pode passar. Isso, pronto. Os 3 R's, ninguém sabe ao certo quem inventou essa questão dos 3 R's, mas os 3 R's a gente pode partir do princípio de reduzir, reutilizar e reciclar. Essa é uma das grandes ferramentas. Eu vou reduzir a quantidade de materiais plásticos que eu consumo, eu vou aproveitar e reutilizar, ou seja, eu vou pegar essa embalagem, vou levar para um ponto onde tem coleta, eu posso monetizar isso. Eu tenho um amigo em Manaus que está montando uma empresa nesse segmento, não sei se eu posso falar o nome da empresa, mas na propaganda, Ecodots, né? Pode ele ser está montando, um é uma startup também. É uma startup e ele está avançando nisso. E eu estou ajudando ele assim gratuitamente mesmo, porque é um projeto que eu quero que dê certo para ele, porque todo mundo vai ser beneficiado. Então você vai lá, isso já existe em alguns lugares do mundo, você troca por pontos, né? Por redução na conta de energia, né? Na conta do supermercado, você troca por bônus, né? Alguns têm até recarga de celular, então tem algumas vantagens, né? Então, pessoal, a gente pode fazer o reaproveitamento desses materiais, pode reduzir também o consumo, ou seja, fazer o consumo mais consciente, tá? Todo mundo sai ganhando com isso. Vocês vão entender lá na frente também um pouquinho mais de porquê. Vamos lá. Beleza. Aí chegamos no conceito da tal da economia circular. Vocês podem ver, né, que ela é praticamente infinita, ali, é o símbolo do infinito ali, né? Por quê? A economia circular é isso, pessoal. É desde a origem da matéria-prima até o seu descarte final. Esse produto que você descartou, ele vai voltar para a cadeia produtiva, ele volta como matéria-prima, e isso gera um ganho e um impacto significativo. Como? Eu tenho redução de uso de matéria-prima para a indústria começou a perceber isso, eu não preciso ficar só comprando material virgem, eu posso misturar com reciclado, né? O material para ser reciclado, reprocessado. Eu reduzo custo energético, eu reduzo custo, lógico, a gente tem custo de cadeia de transporte e tudo mais, tem alguns custos adicionais, mas que acabam sendo diluídos quando você coloca na base de uma matéria-prima mais nova, né? Então, ele reduz o consumo energético, reduz, né, a questão de logística, por exemplo, trazer lá da China uma matéria-prima nova para cá, ele pode utilizar uma matéria-prima local, né, que está disponível, e assim por diante. Então, o conceito da economia circular, ele surgiu, pessoal, a partir desses princípios aqui. Então, ele gira em torno disso daqui. Nós temos que ter produtos mais sustentáveis, produção mais limpa, usando menos recursos,
melhor manutenção para estender, no caso da vida útil. Eu vou ler porque eu não decorei tudo, isso aqui é muitos passos, né? Coleta ao fim da vida útil, ou seja, aquilo que eu estava explicando para vocês, o material vai ser coletado novamente, vai ter reciclagem, produtos que não são tóxicos se tornam duradouros e recicláveis. Apesar de que muita gente tem um mito que acha que o material plástico ele é tóxico, é cancerígeno. Na verdade, existe uma diretiva europeia, a diretiva RoHS, que proíbe que dentro de qualquer material plástico tenha substâncias nocivas à saúde humana, tá? Como metais tóxicos, antigamente chamados de metais pesados, como o caso do chumbo, cádmio, isso é extremamente proibido, tá? O que acontece são outras situações de uso inadequado que podem ocasionar, tá? Assim como que são chamados de geração de radicais livres, isso aí pode acontecer, mas é uma longa história química para explicar para vocês como isso acontece, tá? Vamos lá, vamos passar. Então, pessoal, o Brasil está se inserindo ainda nesse meio da economia circular. Existe um selo da ABPLAST, Associação Brasileira de Materiais Plásticos, né, de fabricantes e tudo mais, e esse selo é onde está sendo inserido aí, no caso, né, o que é o Selo Nacional de Plásticos Reciclados. A empresa que adota essa política e entra no contexto da economia circular, ela acaba assumindo, recebendo esse selo. Agora, isso não é só para a empresa. Cada um de vocês aqui dentro, cada um de nós aqui participantes, nós temos essa responsabilidade de contribuir com a economia circular. Isso já é uma realidade no mundo, na Europa. As coisas já começam a acontecer um pouco mais tarde no Brasil, isso é natural, né? Até questão cultural, mudança e tudo mais. Nosso país é um pouco diferente nisso, mas, enfim, por diversos fatores, mas todos vocês estão inseridos nesse termo. Então, conhecer já o conceito da economia circular já é um passo para que a gente possa melhorar o nosso mundo. Tá? Então, esse é o objetivo, né? O objetivo da economia circular é fazer um mundo, né, para os nossos netos, para os nossos filhos, para os nossos netos, para que o mundo tenha continuidade, tá bom? Ou seja, utilizando os recursos de maneira mais inteligente. Não sei se eu me alonguei muito, não sei se foi no tempo certo. Foi mas excelente. Eu dei uma acelerada. Pessoal, é isso aí. Eu agradeço a oportunidade de estar participando do programa Sponsor. Eu vim em contato com a professora Ana Emília, a gente conversou e, enfim, me apaixonei pela história do programa Sponsor. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Olha, quem dera eu, na minha época de graduação, né, o Durval também, acho que compartilha desse pensamento, como ele bem falou também, de ter alguém que poderia me indicar quais são os caminhos que eu deveria seguir, o caminho das pedras, né? Pedra, cada um vai... Depende do que você faz com a pedra, né, Durval? Ou você pega a pedra e você fala assim, tem uma pedra no meu caminho, eu não vou passar. Ou você tenta dar um jeito de passar por cima, ou você pega a pedra e constrói alguma coisa com ela depois, né? A sua própria estrada, né? Então, queria agradecer, é uma grande oportunidade de contribuir. Eu coloco aí Nova Meta, como eu falei no vídeo, à inteira disposição da Uninorte, para que a gente possa, e dos alunos, né, dos professores, né, e para que a gente possa sempre estar agregando. É o que a gente faz. A gente tem uma mentalidade muito parecida com vocês nesse sentido. A gente trabalha com a chamada Education Technology, né? A gente trabalha com treinamentos também, com a parte de consultoria, mas essa parte de treinamento a gente está voltado para o futuro. E é o que a Uninorte está fazendo hoje, é o que vocês estão aqui assistindo. Vocês estão assistindo o futuro, tá? Vocês estão participando disso. Então, só deixo o meu agradecimento. Muito obrigado pelo convite e espero a próxima já. Hilton Neto, muito obrigada. Durante a sua fala, eu vi que a inserção do plástico na economia circular, e quando a gente fala de economia, a gente tem que trazer vários... O Durval é economista, né? A gente fala sobre tecnologia, a gente fala sobre design, porque se eu quero que um produto circule, eu tenho que pensar no design desse produto, né? Antes, para saber que este produto vai ter uma outra utilização mais na frente. Então, são vários pontos que se conectam, né? É algo extremamente interessante, instigador, né? Porque a gente está aqui de frente para 3 garrafas plásticas, aí a gente reflete, né? Se me permite, multidisciplinar, exatamente como você colocou, né? Apesar de ser um assunto voltado mais da ideia de economia, mas a gente está tratando aqui, eu sou da área técnica, né? Eu sou da área de engenharia e está tratando disso, porque todos nós estamos inseridos nesse contexto, é multidisciplinar. Né? Maravilha, muito obrigada mesmo. Pessoal
Que fantástico, né? Que oportunidade que nós tivemos hoje à noite de estar com esses dois grandes profissionais. Mas ainda não acabou. Eu quero chamar a professora Nilzete Santiago, nossa magnífica reitora, para certificar essa noite. Os nossos dois sponsors vão receber certificados da nossa magnífica reitora. Mais uma vez, parabéns, fantástica a apresentação de vocês. Então, eu que estava acompanhando tanto os alunos, né, o público que estava no YouTube, e as mensagens também aqui internas, só elogios. Estou muito orgulhosa, muito feliz com essa parceria. Tenho certeza que dará muitos bons frutos e muitas contribuições na formação dos nossos alunos. Então, o Grupo Ser Educacional, por meio da Uninorte, Centro Universitário do Norte, atribui a Durval Braga Neto o papel de sponsor da disciplina Evolução do Pensamento em Administração desta instituição de ensino. O Sponsors é um projeto ubíqua que pretende estreitar ações de mentoria, orientação e participação do profissional relevante das diversas áreas do mercado dentro da academia. Parabéns, obrigada, professor. Também, o Grupo Ser Educacional, por meio da Uninorte, Centro Universitário do Norte, atribui a Hilton Eduardo de Oliveira Neto o papel de sponsor das disciplinas Química Orgânica, Termodinâmica e Processos de Conformação Mecânica desta instituição de ensino. O sponsor é um projeto ubíqua que pretende estreitar ações de mentoria, orientação e participação do profissional relevante das diversas áreas do mercado dentro da academia. Parabéns, obrigada, professora. Tá, sim. É? Sim. Encerrar? Eu vou pedir as considerações finais deles. Pode encerrar. Oi? Ah, ainda tem um kit? Muito obrigado. Sinta-se Mais parte um da presente. Uninorte. Obrigado. Sinta-se parte da nossa instituição. Agradeço. Prazer todo meu. Porque já são 8 horas, já são 8 horas. Tá, só. Pessoal, boa noite a todos. Nós gostaríamos de agradecer Durval Braga Neto, o professor Hilton Neto, a participação, estar conosco aqui. E dizer que a educação nos move e ubíqua é a educação onipresente. Estão apresentados ao projeto Ser Sponsor. Muito obrigada a todos, boa noite.